Oi, gente, tudo bem com vocês? Professor Michel falando. Pessoal, há alguns meses atrás, nós do GEPA fizemos a primeira edição do programa GEPA Responde. Você lembra? Bom, naquela ocasião nós fizemos um vídeo respondendo algumas perguntas dos estudantes de uma escola de redenção. Lá naquele vídeo, nós pedimos que vocês deixassem como comentários mais perguntas para que a gente pudesse fazer a próxima edição do programa GEPA Responde. Pois bem, nós selecionamos as principais perguntas e então apresentamos hoje o segundo vídeo do programa GEPA Responde. Será que a sua pergunta está respondida nesse vídeo? Bora ver? Olá, eu sou Itamar e eu estou aqui para responder a pergunta do João Emanuel. A pergunta dele é a seguinte: se um buraco negro tem a gravidade tão forte que nem a luz consegue escapar, e sabendo que todos têm o mesmo tempo de queda independente do peso, então se uma pessoa entrar num buraco negro, ela vai ser puxada numa velocidade maior que a da luz? Bom, vejamos. É um fato experimental da física clássica e apenas da física clássica que dois corpos abandonados à mesma altura nas proximidades da superfície da Terra, se desconsiderarmos a resistência do ar, eles terão o mesmo tempo de queda livre até atingir o solo. No entanto, o mesmo não pode ser afirmado para a física moderna, que é o ramo da física que é responsável por descrever a existência, a formação e comportamento de buracos negros. Se levarmos em consideração a física moderna, Albert Einstein, através de seus postulados, deixou bem claro que existe uma velocidade limite na natureza, e que essa velocidade limite é a velocidade da luz, que comumente é representado pela letra C, e que isso também é um fato experimental, onde existem vários experimentos que comprovam que qualquer partícula ou objeto com massa será incapaz de alcançar ou ultrapassar a velocidade da luz. Olá pessoal, meu nome é Larice e eu vou responder a segunda pergunta. Bom, a segunda pergunta é da Alexia e ela fala o seguinte: gostaria de saber quantas luas tem cada planeta. Bom, respondendo à sua pergunta, Mercúrio e Vênus, eles não possuem nenhum satélite, porque eles ficam muito próximos do Sol. O que engole é o material que formaria os satélites. Já os outros planetas, a Terra ela tem um, né, que é a Lua, nós já conhecemos. Marte ele tem 2, Júpiter ele tem 79, Saturno ele tem 82, Urano ele tem 27 e Netuno ele tem 14. Bom, é isso. Eu espero que eu tenha respondido a sua dúvida. Eu sou Luiz Davi Duarte Serafim, sou membro do GEP e estou aqui hoje para responder a pergunta do Antônio Romário. O Romário perguntou pra gente o porquê de que alguns planetas possuem anéis e outros não. Então vamos lá, Romário, antes de responder essa tua pergunta, eu tenho que situar alguns conceitos antes disso, tá bom? O primeiro deles é quais são os planetas que possuem anéis. Em seguida, qual é a composição química dos anéis, para a gente poder junto mesclar essas duas teorias, certo? E formar uma que é a mais aceita hoje, explicando o porquê alguns planetas possuem anéis e outros não, tá bom? Primeiramente, quais são os planetas que possuem anéis? São Júpiter, Saturno, Urano e Netuno. Sendo que os anéis de Saturno são bem mais visíveis em relação aos outros devido à sua extensão. No caso, a largura dele é bem mais convincente assim, para poder ver, de certa maneira. E também as características que apoiaram assim, para que esses planetas possuem esses anéis são as seguintes. Primeiramente, a sua composição química deles, que geralmente é feita desses planetas em questão, a grande maioria dela é feita por gases, e também seu tamanho em relação aos outros planetas rochosos em questão são bem maiores em relação. Isso contribuiu para que eles possuíssem uma força gravitacional o suficiente para a gente acontecer um fenômeno que a gente chama de lente de Roche. Era que quando essa força gravitacional era tão forte que quando os fragmentos, nesse caso assim, de rochas, e já dando um pouco de spoiler mesmo assim sobre os anéis, que já vou comentando aqui agora, então. Quando esses fragmentos de rocha, certo? E poeira estelar, que são exatamente a composição assim dos anéis que a gente tá vendo em questão, o que é que acontecia? Durante o processo de formação do próprio nosso sistema solar, o comum mesmo era que ao invés de se tivesse esses anéis, certo? Houvessem satélites naturais, certo? Mas o que é que aconteceu?
A força gravitacional desses planetas assim em questão era tão forte que eles chegaram a uma linha chamada linha de Roche, que a gente chama, que era quando o seguinte, a força gravitacional do planeta era tão forte e os objetos que ficavam ao redor dele estavam lá, certo? O que é que acontecia? Ela impedia de que os projetos se juntassem. Como assim? O processo natural mesmo, é como eu já tinha comentado, eles formariam um satélite. Porém, durante esse processo, a linha, certo? A força, e ali, quando eles chegavam na linha de Roche e já se depararam com a força gravitacional do planeta, o processo natural que era para eles formarem satélite já não acontecia mais. Por quê? Porque ali a força gravitacional impedia que eles se juntassem para formar um planeta, para formar um satélite normalmente, certo? Essa é a teoria mais aceita de por que alguns planetas possuem anéis e outros não. E nesse caso são os planetas gasosos. Porque a força gravitacional deles, advinda tanto da composição química deles e o tamanho deles, fez com que quando alguns anéis, quando os corpos, que são no caso rocha e poeira solar, entrassem próximos ao campo gravitacional daquele planeta, nesse caso foi a linha de Roche que eu acabei de comentar com vocês, ela impedia de que os planetas se juntassem e eles ficassem lá. Planetas não, perdão. Que os fragmentos se juntassem, deixando eles lá estagnados de maneira que eles ficassem ao redor do planeta, assim formando os anéis que a gente conhece, tá bom? Olá pessoal, meu nome é Nicolas e eu vou vir responder aqui a pergunta do Pedro, onde ele faz a seguinte pergunta: quais as evidências mais aceitas hoje em dia que corroboram com a extinção dos dinossauros terem sido causados por um asteroide? Bem, primeiramente eu quero abrir um parêntese aqui sobre essa pergunta. Essa questão de um asteroide ser ou não um grande causador dessa extinção em massa dos dinossauros é um pouco contraditório, porque também há fortes indícios que não seja um meteoro grande causador, e sim causas climáticas, erupções vulcânicas, doenças e outros N fatores que paleontólogos e pessoas dessa área meio que defendem. Mas, se você for lá no México, lá na província de Yucatán, você vai ver que tem uma cratera enorme, que o pessoal batizou de Chicxulub, que ela tem aproximadamente entre 160 a 361 quilômetros de diâmetro essa cratera. E ela está enterrada a aproximadamente 1 quilômetro, sendo que metade está na terra e outra metade está submersa. Você vê o quão gigante é isso. E para alguma coisa conseguir fazer esse estrago, a gente se associa como um asteroide de aproximadamente 10 km de distância, com uma massa aproximadamente de 10 a 14, ou seja, um 6 acompanhado de 6 zeros. Ou, se você preferir, aproximadamente 1 trilhão de quilos, ou de toneladas, perdoe. Isso é uma massa enorme. Se você for calcular, isso vai dar aproximadamente 108 megatons de energia. Aí você me pergunta, certo, o que é esse valor? Isso é mais ou menos pegar todos os arsenais de armas nucleares que tinha na Guerra Fria. Seria basicamente isso, ou seja, já vai causar um estrago enorme. E por conta disso, e por conta de tudo isso aí, a gente meio que associa isso com a extinção dos dinossauros. Porém, como já foi dito, essa é um dos casos. Tanto que nos anos 80, antes da descoberta dessa cratera, o pessoal meio que ignorava isso, né? Era só uma de outras teorias que o pessoal criou para tentar uma justificativa para a extinção dos dinossauros. Mas essa até o momento é a mais aceita, porque a gente tem meio com evidência. Mas tem muitos indícios fortes de que talvez sejam erupções vulcânicas, doenças, própria seleção natural. Então, é basicamente isso. Espero que tenha sido claro. Primeiramente, é importante destacar que a Lua está presente no céu tanto durante o dia quanto durante a noite. O que ocorre é que, por ela não apresentar luz própria, só é possível vê-la quando de algum modo está refletida pelo Sol.
O Sol sempre ilumina a Lua, e vê-la vai depender do ângulo em que ela se encontra com o nosso planeta. Durante a fase nova, a Lua não pode ser vista. Durante a fase cheia, ela só pode ser vista no horizonte celeste, quando estiver anoitecendo. Durante a fase minguante e crescente, a Lua pode sim ser vista durante o dia. Vale destacar que a Lua é o objeto celeste mais próximo da Terra e, além disso, ela é grande e se torna, portanto, possível vê-la mesmo quando está iluminada pelo Sol durante o dia. Oi, pessoal! Não poderia terminar esse vídeo sem antes vir aqui agradecer a você que deixou o comentário, a você que interagiu com a gente. Em nome de todo o JEPA, meu muito obrigado. Se a sua pergunta não foi selecionada, não fique triste. Quem sabe nas próximas edições ela vai ser respondida. E eu já quero pedir para você deixar mais perguntas, mais curiosidades, mais questionamentos. O que é que você sempre quis saber sobre astronomia e nunca teve a quem perguntar? Aproveita e deixa essa pergunta para a gente, tá certo? Então, se você assistiu o nosso vídeo até aqui, meu muito obrigado. Bons céus a todos!